Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, que nós possamos ser inundados do Espírito Santo de Deus nesse início de semana e sermos percebidos como amados por Ele e também percebidos como pessoas que estão dispostas a santificar a si mesmo, segundo a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus para crescimento e desenvolvimento espiritual. Esse é um desafio que todos nós temos que passar dia após dia. Todos os dias os desafios são colocados para sermos pessoas melhores. Todos os dias os desafios são postos para continuarmos fiéis ao Evangelho e fiéis à Palavra de Deus. E talvez um desses desafios mais difíceis de lidar é quando nós temos que lidar com um sentimento de tristeza, quando nós temos que lidar com todas as situações que tocam os nossos corações e nos enchem de tristeza. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele tinha acabado de escrever uma carta que tinha deixado o pessoal na região de Corinto com muita angústia, com muita tristeza. E Paulo diz que ele teve medo de escrever aquela carta porque ele sabia que as pessoas de Corinto ficariam tristes. Mas ele reconhece que por mais que eles ficassem tristes, havia algo a ser transformado através dessa tristeza. E é nesse contexto que nós chegamos ao versículo de número 10 do capítulo de número 7 de 2 Coríntios. Quando Paulo ele instrui a igreja de Corinto da seguinte maneira: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Paulo aqui ele está falando para um povo entristecido. Um povo que ficou entristecido pelas suas próprias palavras. E então o primeiro ponto que nós podemos tirar dessa fala é que nós, pessoas cristãs, jamais devemos ter medo de falar coisas verdadeiras, sinceras, exortações e admoestações aos nossos irmãos e irmãs, por mais que isso venha a entristecê-los. Porque se essa pessoa, através da tristeza, conhece o arrependimento, se através da tua palavra de exortação, de admoestação, essa pessoa se percebe pecadora, se percebe carente da graça de Deus e transformada e deixa-se transformar por essa graça, então você ganhou, meu irmão. Porque essa pessoa conhece a tristeza segundo a vontade de Deus. A tristeza que leva ao arrependimento. E o arrependimento que leva à salvação. Porque uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, quando nós percebemos aquilo que nós fazemos de errado, ou quando nós percebemos o quanto nós não conseguimos amar efetivamente o nosso próximo, ou qualquer outra questão na nossa vida que necessita de uma exortação ou de uma admoestação, então nós podemos nos arrepender e sermos transformados e santificados a cada novo dia. Mas existe uma outra forma de encararmos a tristeza. Nós podemos receber as admoestações, nós podemos receber as palavras que aos nossos olhos são negativas e tratarmos isso como remorso. Remorso nada mais é do que aquele constante remoer sobre aquilo que nos dói. É aquela dor que ano após ano, dia após dia, semana após semana, década após década, permanece nos nossos corações. É aquela dor que muitas vezes nos impede de manifestar perdão aos outros, que nos impede de manifestar perdão a nós mesmos, que nos impede de amar plenamente, porque nós não conseguimos abandonar essa tristeza. E o remorso, segundo esse texto que está claramente nos dizendo, produz a morte.
A morte aqui em dois sentidos. A morte, no primeiro sentido, é uma morte já nessa existência. Porque permanecer triste é algo doloroso, é algo angustiante, é um perceber-se morrendo dia após dia. É óbvio que isso não é uma decisão tão racional assim quanto nós pensamos. Não se trata de agora vou deixar de ficar triste, mas de um processo lento, longo, mas genuíno de busca por arrependimento, de busca por perdão. E um outro aspecto dessa mesma tristeza é que ela nos leva a uma morte espiritual quando nós não buscamos tratá-la. Porque dia após dia nós deixamos de buscar a Deus porque a tristeza se torna uma constância nas nossas vidas. Sabe, às vezes nós temos tristezas tão grandes que elas se tornam patológicas. Com isso não é papel da igreja solucionar esse problema, mas de apoiar essas pessoas que estão em tristeza. De exortar e admoestar para que haja arrependimento. Nós também temos o apoio de irmãos e irmãs, psicólogos e psicólogas que podem nos dar esse suporte. Mas o nosso papel não é julgar a tristeza do outro, mas buscar revisitar a nossa tristeza. O que tem te deixado triste? O que tem te deixado angustiado? O que tem te afastado de Deus? O que tem gerado remorso na tua vida? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que enquanto igreja, nós devemos buscar arrependimento para a salvação. Enquanto igreja, nós devemos cuidar das tristezas uns dos outros. Esse texto, como tantos outros, não fala de um indivíduo triste. Fala de um grupo triste. Paulo sempre de novo se refere no plural. Sempre de novo se refere a uma comunidade. Por isso nós devemos começar a nos importar mais com a vida dos nossos irmãos. Isso não é fácil, isso não acontece do dia para a noite. Isso não é algo tão lógico quanto parece. Isso é uma decisão física, mental e espiritual cotidianamente. Estar disposto a amar, estar disposto a testemunhar, estar disposto a se compadecer, estar disposto a viver também essa tristeza e indicar o caminho do arrependimento. Estar disposto a comprar o longo processo de arrependimento de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. E como nós fazemos isso? Através do discipulado. Através de caminhar junto com outra pessoa que compartilha da mesma fé que nós. E que aumenta a nossa experiência, a nossa resiliência e nos ajuda a vencer as tristezas do cotidiano. Que nós possamos nos exortar e admoestar mutuamente, mas também que possamos cuidar das tristezas uns dos outros. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus nos fortaleça, hoje e sempre.